Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Miguel, sejam bem-vindos a mais um vídeo que a gente vai estar falando sobre isso aqui, ó. Seleção brasileira, cara. Quem queria, né? Pra quem viu o jogo de ontem, foi um jogo bem interessante. Tanto para lados bons, tanto para lados ruins, a gente vai estar comentando um pouco aqui. Mas, além de tudo, além de alguns probleminhas que eu vou comentar aqui um pouco, além de umas coisas que achei que exageraram demais quando falaram, a gente tem que falar sobre a emoção, cara. Porque uma das principais coisas que a gente, quando assiste seleção, é se emocionar assistindo isso. E esse jogo foi um jogo pra resgatar um pouco o ânimo, cara. Eu mesmo, cara, não acredito que a seleção vai ser campeão. Eu acho que pode ser campeão, mas não é favorita. E eu acho que isso é uma coisa clara pra mim. O ciclo do Brasil foi um ciclo muito prejudicado, é um ciclo que teve muitos problemas. Eu acredito, cara, que não seja campeão, mas pode ser. A Argentina eu também não acreditava que seria campeão no ano passado, e foi. Mas a gente vai ver isso conforme o caminho, cara. O nosso jogo, como a gente for desempenhando, né? Esse vai ser o nosso processo, né? E vamos falar sobre esse jogo, que foi um jogo que resgatou muito o ânimo do torcedor, né? O Maracanã ontem tava lotado, tinha torcida do Flamengo, torcida do Vasco, torcida do Botafogo, um pouquinho só, né? Porque quase não tem nada, né, do Botafogo. Mas foi bem interessante o jogo, cara. Um jogo que teve altos e baixos, tá? Deixa eu botar aqui até a minha tela aqui, que aqui tá a estatística do jogo. Vou abrir aqui a tela. O jogo que o Brasil ganhou por 6-2. Vou ver aqui em posse de bola, o Brasil ficou com 55-45. Em chances criadas, foram 7 grandes chances. É uma coisa que é muito forte nessa seleção, que ela é muito, muito ofensiva, mas tem o seu preço, né? Que você acha que é tudo só a parte boa. Sempre tem problemas, e essa seleção tem, assim como tem Valência, tem alguns problemas. Se for ver aqui o mapa de atividade, eu vi gente falando que, pô, o Brasil foi amassado no primeiro tempo. E calma, gente, calma, não é bem assim. O time teve sim um momento bem ruim, que foi após o primeiro gol, né? Mas vamos falar isso daqui a pouquinho. Que o time começa muito bem, cara. E eu preciso destacar uma pessoa, cara, que acho que pela seleção, acho que eu nunca destaquei esse cara. Porque eu não gostava dos jogos dele, achava que na seleção não jogava bem. Que é o senhor Vinícius Júnior. Deixa eu ver aqui, tem até uma imagem. Não tem imagem dele aqui. Isso aqui é Paquetá. Deixa eu botar aqui, deixar esse post aqui, que eu tava vendo os outros falando mal do Alisson, mas daqui a pouco eu falo. Vini Júnior. Vini Júnior. Deixa eu ver se eu acho algum post dele. Teve coisa sobre Virgínia. Mas, cara, foi um jogo muito bom do Vinícius. Cara, é o 6-7, né, gente? 6-7. Acho que vou até botar isso aqui na thumbnail. Cara, foi um jogo muito bom do Vinícius, cara. O Vinícius, ele, acho que pra mim foi o melhor jogo dele pela seleção. Foi muito ofensivo. Já chegou de cara, já botando aqui, ó. Pei, eu tô aqui, mano. Já chegou e meteu um golaço de fora da área depois de uma pressão do Casemiro. Um baita gol. E depois ainda fez a jogada do segundo gol, né? Que chegou a ser impedido, mas depois foi dado o gol, né? O gol do Casemiro. Que isso foi. Deixa eu ver aqui ao tempo. Aqui não tá mostrando, mas acho que foi um pouquinho depois do segundo gol dos caras. Foi aqui, ó, no 39. Mas o Brasil, cara, tem que eu ver aqui o mapa de atividade da partida, aqui, ó, que tá aqui embaixo aqui da minha webcam, se eu não me engano. Aqui, ó, bem embaixo da minha webcam. Cara, o Brasil, ele teve muitos problemas após aquele gol. Um pouquinho antes de começar, mas quando teve aquele gol contra, né? Que eu vi muita gente falando mal do Alisson, cara, nesse gol, cara. Eu vou deixar passando aqui, ó, rapidinho. Gol, a bola bateu, desviou e entrou. Cara, eu não consigo entender quem consegue colocar a culpa no Alisson desse gol, cara. O Alisson fez uma grande partida, cara, e não dá pra criticar ele por esse gol. Uma bola chutada, desviada. Eu sabia que ia ter gente falando, cara, o cara foi vaiado em campo, cara, por causa desse gol, cara. Absurdo, cara. Não tem como tu vaiar o Alisson por causa de um gol desse, cara. Um gol que em qualquer time a gente ia falar, pô, caramba, que foda, mano. O cara foi lá, chutou, desviou nele e matou o goleiro. Porque matou o goleiro, não tem o que o goleiro fazer ali, cara. A bola desviou, aí o cara já começa a arrumar desculpa, que o Alisson é ruim, o Alisson... Eu vi gente falando até que o Alisson dá azar, mano. É azar, o cara é azarado, não dá, pô. Os caras tiram coisas da cabeça pra tentar justificar o argumento dele, que não faz sentido, cara. O Alisson é o melhor goleiro, sim, do Brasil. E qualquer goleiro teria tomado aquele gol, cara. Qualquer goleiro, cara. É uma bola desviada que foi na direção oposta. Ele tava correndo pra um lado
a bola desviou e foi pro outro. Qualquer goleiro toma esse tipo de gol, cara. É o gol que mais atrapalha os goleiros, porque eles não têm muito o que fazer. Eles estavam indo na direção certa, a bola desviou, perderam total o caminho da bola. Então, acho que sobre a Alisson é isso, cara. Acho que o pessoal tá sendo muito duro e sempre foi, né? Com o Alisson, por coisas, cara, que é injustificável, cara. É injustificado o pessoal ter tanta cisma com o Alisson. Porque qualquer coisa que pareça errado, nem porque qualquer coisa que é errado que ele faz, qualquer coisa que eles acham que é errado é problema. É o chute do De Bruyne, cara, que é uma bomba no canto, impossível de pegar. Não, mas o Alisson tinha que pegar. Ah, é o gol contra do Fernandinho. Pô, tá de sacanagem, né? É o que mais? É o gol desviado lá da Croácia. Nossa, cara. O Alisson acho que é um dos caras que mais sofrem com essa parada dessa geração, né? Que acha que tudo tem que ter um vilão, tem que ter o cara, e o Alisson sempre é o cara que os outros colocam como principal, cara, sei lá o que, o problema é ele. Indo pro segundo tempo, né? Que aí o time mudou total, cara. Acho de abaixo, acho que vejo o Rafinha. Por mais que é uma nota ruim, cara, e os outros cascou pra caramba, falou muito mal do Matheus Cunha. Não acho que ele fez uma partida ruim. Claro que a nossa dele tá ruim por causa que ele fez o gol contra, né? A bola jogando nele. Mas não acho que fez uma partida de todo ruim, não. Acho que ele abriu muito espaço. Acho que também tinha alguns problemas, né? Porque acho que nessas que ele abriu espaço para outros jogadores brilharem, ele também não conseguia recompor ao mesmo tempo que ele conseguia sair. Mas, dito isso, fez uma partida boa, cara. Um cara que foi um pouco abaixo foi o Rafinha, né? Por mais que ele fez algumas jogadas boas, acho que ele poderia ter finalizado melhor. Mas acho que é isso, cara. O Luiz Henrique acho que também talvez não tenha brilhado tanto por causa do que o Vinícius Júnior tava chamando muito jogo, aí ele não tinha o que fazer, cara. Indo pra defesa, cara, acho que a defesa, sabe, não fez nada demais, mas também acho que não foi tão incrível, até porque a defesa de maior parte reserva, né? Indo pro segundo tempo, cara, o Ederson, cara, pô, não dá pra falar que Ederson é melhor do que Alisson, por mais que o gol que ele tomou era meio, pro tamanho dele, né, indefensável, cara. Talvez um goleiro maior, mais alto, provavelmente teria conseguido pegar, mas também não acho nenhum absurdo falar, nossa, falha do goleiro. Douglas Santos, pra mim, tem que ser o titular da seleção, cara. Mas ter feito um jogo meio ruim contra a França, cara. Quem não fez jogo ruim contra a França, cara? Todo mundo. E destaque principal, cara, são para dois jogadores, né? O Danilo, do Botafogo, e o Lucas Paquetá, que fizeram jogos extraordinários. Principalmente o Lucas Paquetá, cara, que fez um gol, fez 2 passes para gol absurdo, cara. Foi tipo uma aula de futebol. Ele podia ter feito uma assistência pro Endrick ainda, cara. Só que o Endrick chutou um pouco errado na bola. E o Thiago, né, fez uma jogadinha, sofreu o pênalti e deu passe pra um gol agora que eu não lembro quem que foi. Foi o Danilo Paquetá, agora não lembro, cara. Igor Thiago, aqui, o gol do Ryan, verdade, né? O Ryan entrou muito bem, cara. Ele entrou, não é que ele fez muita coisa, tá? Acho que o Ryan não fez muita coisa, mas ele chegou com os pés na porta, né? Ele chegou, roubou uma bola, roubou a bola, o Igor Thiago, né? Sobrou nele e já bateu, o goleiro vacilou. E uma coisa que eu vejo ele falando, mas que problema, o Brasil só foi porque conseguiu umas falhas de defesa do Panamá. Não, cara, eu acho que foi um mérito muito grande, cara, que eu acho que é uma coisa que eu tava cobrando bastante da seleção, que é saber pressionar, cara. Isso é muito importante, cara, muito importante num time de alto nível. E time que pressiona bem tem muita recompensa, que é só ver o Barcelona, ver o Bayern, ver o PSG, que são os grandes times do futebol mundial, que eles têm pressões muito fortes. E a pressão do Brasil fez valer a pena. O Panamá vacilou e o Brasil fez alguns gols, cara, por causa disso, cara. Então isso pra mim foi um ponto positivo. Claro que a defesa ficou muito mesmo comprometida. Tu vê que o time me tomou 16 finalizações, acho que um pouco de descontrole, né, por causa que o meio campo com Casemiro e Bruno Guimarães acho que não tem tanto controle. Por outro lado, é um ataque muito mais vertical, que é o que o Ancelotti quer. O pessoal, eles pensa que o Ancelotti, cara, veio pro Brasil pra fazer posse de bola, pra poder controlar o jogo, e não é o estilo do Ancelotti. O estilo do Ancelotti é um cara mais vertical, cara, bem mais vertical, e isso foi tanto bom para o ataque, tanto ruim para a defesa, cara. O que me precisa dar uma corrigida, eu não cobro tanto, cara, porque a gente tava com a defesa reserva.
nesse jogo. Não vai ter. A defesa não vai ser Léo Pereira e Bremer e provavelmente nem Alexandro, cara. Vai ser Douglas Santos, Gabriel Magalhães e Marquinhos, cara. Essa é a minha defesa ideal, com Wesley ou Ibanez, tanto faz, mas vai ser Wesley. Mas essa é a defesa titular pra mim. Um jogo, cara, que deu o ânimo, por mais que 6-2 não seja tão absurdo o jogo quanto foi o placar, tá? O time teve alguns problemas, principalmente no primeiro tempo. Aí eu vi os outros falando, não, tem que colocar o time do segundo tempo. Não, cara, é diferente. O time do segundo tempo é o time que tá motivado e com o gás, né, de o time tá na frente, cara. O outro time, o Panamá, cansou e não conseguiu aguentar o ritmo de tantos jogadores bons contra jogadores cansados dele, cara. É o que aconteceu, cara. Não é que o time reserva é muito melhor do que aquele time que entrou em campo como titular, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Vamos assistir jogo, cara. Vamos assistir futebol, cara. Eu vi gente falando que Rayan tinha que ser titular no lugar do Matheus Cunha, cara. Não faz sentido isso, cara. Vamos assistir, vamos analisar futebol de verdade, gente. Futebol de verdade não existe isso. Vou colocar o Vinícius Júnior na lateral esquerda, porque o Alexandre não dá, cara. É isso, cara. É esse tipo de argumento que parece, cara. Porque tu tem que entender, cara, que cada jogador tá ali pra fazer uma função, cara. E tu vai colocar o Arraiá numa função, cara, que não é a dele, não é o que o Brasil faz, cara. Ele não faz aquilo, nunca fez. E vai colocar o moleque numa busca, não faz sentido. E por mais que eu tenha algumas críticas ao jogo do Matheus Cunha, eu acho que não foi tão ruim quanto os outros diz aí. Eu acho que ele é um cara que é sacrificado pelos outros. É um Firmino da vida, igual era o Firmino no Lipo. Então é um cara que vai se sacrificar sim pro bem do time, cara. Pro bem do time. Pra estrelas como Rafinha, Vinícius Júnior, o Luiz Henrique, o Paquetá. Esses caras que são mais talentosos em si poderem brilhar, cara. Acho que eu esqueci de falar do Danilo, que fez uma baita partida também. Ele e o Paquetá tiveram uma sincronia, cara, extraordinária, cara, pra quem nunca jogou junto, cara. Muita sincronia, era corta-luz, passe de cavadinha, uma coisa muito linda. E muito lindo, os dois jogaram muita bola. Não acho que é pra ser titular, a não ser que o time mude o esquema, tá? Nesse esquema, vamos parar de pensar com a nossa cabeça de doido e vamos começar a tentar pensar com a cabeça do Ancelotti. Nesse esquema que ele usa, num 4-2-2-2, né? Com 4 defensores, 2 volantes, 2 pontas e 2 atacantes, né? Nessa função, cara, nesse esquema dele, seria entre Bruno Guimarães e Casemiro. Não dá pra tirar nenhum desses dois, não dá. O Casemiro é uma força defensiva muito boa pro time. Mas ele dá uma arrastada, não tem tanto passo. Cara, ele ajuda muito o time, cara. Ajuda muito, o time fica muito mais seguro com ele do que qualquer outro jogador. Então não dá pra abrir mão do Casemiro. E o Bruno Guimarães é o melhor meio-campista do Brasil. É o cara que tá controle, é o cara que segura a bola. Se o Brasil tem algum problema com posse de bola, com controle de jogo, é porque vocês não viram sem o Bruno Guimarães, cara. Porque se não tivesse ele, cara, o time ia ter um desbalanço muito grande, muito grande. Mas acho que sobre seleção brasileira é isso. Estamos entrando nessa fase de pré-copa, né? Estamos chegando na Copa, falta 11 dias, não é isso? Tá quase lá, gente, quase lá, aqui, ó, já estamos de uniformizado pra essa Copa. Eu já falei pra vocês, não tô com tanta expectativa, mas é claro que a gente vai pra torcer muito pelo Brasil. Porque o Brasil ir longe, cara, eu acho que não é nenhum absurdo, tá, gente? Não é nenhum absurdo, cara. Copa do Mundo, cara, nem sempre é de melhor time, cara. É quem tá mais pronto naquele momento. Naquele momento, as coisas começam a acontecer. A Argentina, você fala como se fosse aquela seleção. Você acha que pra ganhar a Copa do Mundo, tu tem que ter o futebol pica, o futebol mais bonito do mundo e jogadores mais absurdos do mundo. Tem que ter Pelé, tem que ter Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, sei lá o que, pô. Seleção de 2006 tinha esses caras tudo aí, olha o que fez. Não fez nada. E a seleção de 2002 não tinha um grande futebol, e olha o que fez. A única seleção brasileira que tem um grande futebol, cara, e ganhou é a seleção de 70, vamos ser sinceros, gente. E sobre grandes jogadores, é só olhar a Argentina da última Copa, cara. Mas tinha Enzo. Quem era Enzo antes da Copa? Enzo tinha acabado de chegar no Benfica, chegando na Europa agora, uma promessa. Depois foi pro Chelsea logo após a Copa. McAllister tava jogando no Brighton. Se fosse aqui no Brasil, nossa, o meio campista do Brighton, pô. Mas quem?
Julian Álvares, que foi tipo um dos melhores surpresas da Copa, jogou muita bola, tinha acabado de chegar no City e era reserva, cara. Reserva. Hoje eles estão muito grandes, mas é o que pode acontecer com nossos jogadores também, ganhando uma Copa. Isso pode mudar muitas coisas, cara. Uma Copa cresce muito o patamar de jogador que até aquele momento não era isso. Não eram, cara. Não eram tão grandiosos quanto eles se tornaram, cara. Tinha muitos jogadores, cara, que, pô, tu fala, nossa, tipo um de bala da vida, pô, não dá mais, cara. Ou também, tipo, tá de sacanagem, como é que esse cara é titular? E eles chegaram, foram na Copa e ganharam, cara, ganharam. Mas isso não significa que são um novo Pelé, essas coisas, cara. Nem sempre é assim, cara. A Copa do Mundo, cara, é um torneio muito imprevisível, cara. Muito difícil de ganhar. E o Brasil pode ganhar sim, assim como pode não ganhar. Assim como tem muitas chances de não ganhar. É um time, cara, que pra mim foi muito afetado pelo ciclo. O ciclo que teve muitos técnicos. Teve Ramon, teve Diniz, teve Dorival, agora Ancelotti, cara. Um ciclo muito conturbado. É claro que o Brasil já ganhou em ciclos assim, mas vamos ver. Eu acho que é isso, a gente já falei demais. É isso, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Poder deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com algum amigo. Ajuda demais. É isso, valeu, falou e tchau.